Olá, amados irmãos, amigos, jovens que nos acompanham neste momento. Estamos aqui para fazer mais um comentário da lição Jovens. E hoje nós vamos estar comentando a lição de número 7, que tem o título O Tempo a Sós com Deus. Uma lição muito importante, uma lição fundamental para aqueles que querem ter comunhão com Deus, querem ter mais intimidade com o Senhor. Essa lição vem trazendo para a gente alguns aspectos, alguns pontos necessários para nós podermos ter mais comunhão com o Senhor, buscar ter mais comunhão com Ele, estando mais próximos em Sua presença, trazendo alguns exemplos também de homens de Deus que desfrutaram de comunhão, tiveram um tempo a sós com Deus e tiveram grandes resultados com isso. Então nós vamos aqui estar comentando essa lição neste momento, apenas um comentário para poder te auxiliar em dar a aula dessa lição na sua congregação. É um comentário não muito, vamos procurar fazer ele não muito extenso, mas um comentário mais resumido, só para te dar um pouco de direcionamento e com esta lição. Então nós temos aqui o nosso texto nesta lição, que está em Daniel capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. A síntese nos traz a seguinte mensagem: para estar a sós com Deus, é preciso renunciar a hábitos pessoais e compromissos sociais. Então, por aqui nós já podemos observar já um ponto importante. Para você ter esse momento a sós, buscar intimidade, ele demanda alguns pontos, algumas renúncias na nossa vida. Porque hoje nós estamos num tempo que todos nós estamos muito atarefados, todos nós temos grandes responsabilidades a se cumprir e todo mundo sabe que, né, o tempo ele é muito escasso, né? Na realidade, o nosso Deus ele é o dono do tempo, nós somos mordomos, somos administradores deste tempo. E para nós buscarmos essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, vai demandar sim algumas renúncias, a gente vai ter que renunciar a alguns hábitos, deixar de fazer algumas coisas, para você tirar um momento a sós com Deus. Talvez aquele momento que você tem para descansar, talvez você vai ter que abrir mão daquele momento para você buscar ao Senhor. E eu garanto para você que isso vai valer a pena, isso é importante para a sua comunhão, para a sua vida com Deus. Você tirar esse momento, tirar esse tempo com Deus. Então, o nosso texto está no Evangelho segundo escreveu Marcos, nosso texto base da nossa lição, capítulo 14, versículo 32 a 42. Que ele fala de Jesus no Getsemane. Muito importante, gosto muito desse texto. Esse texto é muito importante. Vou ler com você. Talvez você neste momento não está podendo acompanhar esse texto, então eu vou ler, você apenas medite no texto. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
E outra vez orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse: Dormi agora, descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então, baseado neste texto, nós vamos estar aqui falando aqui a nossa lição. Vamos pegar aqui a nossa introdução para nós termos aqui um direcionamento de como será aqui a nossa lição. Já chamaram o local em que o crente se encontra com o Senhor de refúgio secreto e quarto de guerra. Entretanto, o que importa não é o lugar ou o nome que se recebe, mas o fato de que Deus convida todos os seus filhos para diariamente estar a sós com Ele em adoração e oração. Nessa lição, vamos tratar desse momento tão especial na vida do crente e que precisa fazer parte da sua vida. Então, esse momento de comunhão, esse momento a sós na vida do crente, ele é a base fundamental. O crente que não tem esse momento, que não busca ter esse momento de intimidade com Deus e não sente essa necessidade de buscar a Deus, eu acredito que ele precisa rever alguma coisa na vida dele, porque está faltando alguma coisa. Porque se a gente se entrega nas mãos de Deus, a gente fez essa confissão com o Senhor, o que nós queremos é ter intimidade com o Pai, buscar estar mais próximo dele, buscar ter intimidade com ele. Então, você não sentir isso, não ter essa necessidade, talvez você não esteja tão próximo do Senhor como você imagina que você esteja. Então, já acende um alerta aí que é preciso dar uma observada na sua vida, tá? Então, vamos aqui, continuando. Achei uma frase interessante de Charles aqui, que eu acho interessante. É na solidão que Deus entrega seus melhores pensamentos, e a mente precisa estar calma e tranquila para receber. Então, nessa solidão aqui que ele está dizendo, é nesse momento a sós, nesse momento em que você está só você e Deus. E outra de John Piper, que essa aqui mexe com a gente, mexe com a juventude, na realidade mexe com todos, né? Diz assim: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será para provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Isso é verdade. Se a gente for pegar e observar, né, muitas vezes quanto tempo a gente passa, né, nas mídias sociais, seja no Twitter, Facebook, WhatsApp agora, né? Tanto tempo que a gente fica acompanhando mensagens, muitas vezes mandando mensagens. Você uma hora pare e faça um meça o tempo que você utiliza nessas mídias para ver o tempo que você passa. E meça também o tempo que você tira de oração para você fazer um comparativo. Será que é necessário tanto tempo assim nas mídias e na maioria dos casos tão pouco tempo de oração, tão pouco tempo de comunhão? É uma questão de se atenção, de atenção, de meditar nisso. Então nós vemos aqui o texto onde fala de Jesus aqui no Getsemane. Vemos aqui que o jardim de Getsemane, ele ficava no Monte das Oliveiras. Então ali era um local em que Jesus tinha, um local onde que Jesus tirava o seu momento a sós com Deus. Então era um local que o Senhor gostava de buscar a Deus. Era esse local, esse ambiente em que ele buscava ter intimidade com o Senhor. E o interessante é que ele leva também os seus discípulos a também
ter esse contato, buscar ter também esse contato de ter a mesma experiência, acompanhando a experiência do Senhor e também seguir o mesmo exemplo que Jesus estava dando para os seus discípulos, que era importante, que era fundamental eles terem seus momentos de orações e buscarem intimidade com o Senhor. Mas nessa ocasião os discípulos eles estavam muito cansados, eles, vamos dizer assim, eles não estavam sintonizados na situação, no momento em que estava. Jesus nos seus últimos momentos, né, sabendo ele sendo homem, mas também sendo 100% Deus, ele já sabia o que viria, né? Ele sentia aquela angústia, a situação que ele estava sentindo. Isso aí é muito importante para nós. Ele nos dá um exemplo. Quando você estiver com as suas angústias, com os seus medos, sem saber muitas vezes o que seguir, como seguir, o remédio, a solução é buscar a Deus. É buscar a Deus em oração, você buscar e ter intimidade com Ele. E Jesus nos mostra isso através dessa passagem tão importante na palavra de Deus, da gente buscar e estar ali com Ele. E nós vemos que para chegar até nesse jardim, ele teria que passar por um vale escuro, por um ribeiro, vamos dizer assim, por um local de lodo, né? Que era o ribeiro de Sidrom. Isso aqui a gente aprende o seguinte: para você chegar até esse momento, buscar chegar em intimidade com o Senhor, muitas vezes você tem que passar por uns vales, você tem que passar pelo ribeiro de Sidrom, né, para você chegar naquele local de intimidade, naquele local a sós com Deus. Então isso aí faz parte da caminhada, da nossa caminhada com Deus. Mesmo diante tenha que passar pelos vales, tenha que passar pelos ribeiros, mas é importante. O que aconteceu naquela última noite no jardim foi especial, pois foi ali que Jesus, na companhia dos amigos, decidiu seu futuro, entregando sua vida em sacrifício por nós. Então foi ali em que todo o peso da humanidade, do pecado, esteve nos ombros de Jesus. Ali ele sentiu o peso, mas nós vemos aqui importante, ele não procurou fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai para a qual ele foi enviado, né? Saberia que ia padecer por todos nós, para que hoje eu e você, nós temos vida pelo grande sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Então, que lugar especial é esse? É o lugar onde Deus deseja nos levar diariamente nesse vale, né, nesse jardim. O jardim do Getsêmanes está perto de cada um de nós, logo após o cedro, logo após aquele ribeiro, logo após o cedro da incredulidade, dos nossos compromissos, daquilo que vem nos atrapalhar. Lá desfrutaremos de ricos e decisivos momentos com Jesus. Então, é nesse local, é nesse jardim. Esse jardim está perto de mim, está perto de você nesse momento. Talvez você tenha que passar o ribeiro de Sidrom também para você chegar nesse momento, mas o jardim está próximo. Basta a gente passar por esses momentos, pelos nossos compromissos e muitos compromissos que nós temos para chegar neste momento, nesse lugar tão especial, nesse lugar tão importante para a nossa comunhão com Deus. Primeiro ponto é o segredo da espiritualidade, inaugurando um novo tempo. Então Jesus, o Filho de Deus, ele abriu um novo e vivo caminho na direção de Deus. O Deus Todo-Poderoso revelou seu caráter amoroso por intermédio da pessoa bendita de seu Filho Jesus. Então, neste momento, abre-se esse novo tempo
depois que Jesus fez esse grande sacrifício por nós, ele abriu um novo tempo para a nossa vida. E que tempo é esse? Esse tempo da gente poder chegar diante de Deus, de poder chegar diante do Pai e chegar no Santo dos Santos, ter essa intimidade, a gente poder chegar, nos aproximar do Senhor, de ter esse privilégio, porque antes não tínhamos. Antes isso era apenas os sacerdotes que tinha uma vez ao ano que ele ia chegava no Santo dos Santos e confessava os seus pecados e também o do povo. Hoje não, hoje esse novo tempo que Jesus, através de seu sacrifício, rasgou-se o véu do templo, hoje nós podemos chegar diante de Deus a qualquer momento, a qualquer tempo, chegamos ao Santo dos Santos. Então esse é o novo tempo que foi aberto, né? Que Jesus nos proporcionou esse momento tão especial, esse momento tão importante. E nós precisamos valorizar, né? Precisamos valorizar esse sacrifício que Jesus fez, né? Hoje nós podemos chegar e muitas vezes a gente não valoriza, nós não dedicamos, não temos aí um momento de buscar a Deus, não queremos mais ter aquele momento, aquela intimidade com o Senhor. E isso aí faz muito mal, isso aí faz muito mal para a nossa vida espiritual. Então, estar a sós com Deus constitui-se um privilégio tremendo da gente ter isso, porque foi pago um alto preço mesmo, foi um alto preço que Jesus pagou para nós termos esse privilégio de a gente chegar diante de Deus. Então, vamos valorizar esse momento. Aqui o subtópico 2 do ponto 1. A sós com Deus na leitura da palavra. A palavra de Deus também é importantíssimo para a gente ter, buscar a comunhão com Deus. Desde que o livro da lei do Senhor foi escrito por Moisés, Deus conclama seu povo para meditar nas palavras. O Senhor determinou a Josué que meditasse no livro da lei de dia e de noite. Então aqui é importante também, se a gente quer buscar a ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, a palavra de Deus ela tem que estar do lado. Simplesmente só o fato da oração, importante, fundamental, mas a palavra de Deus ela tem que estar junto, ela tem que estar, vamos dizer assim, elas são interligadas, então elas precisam estar junto. Deus ao longo da história conclama seu povo a buscar orientação e intimidade com Ele por meio das Escrituras. Realmente, a meditação constante na palavra de Deus gera um grau de espiritualidade autêntico, não apenas na aparência, mas sobretudo no conteúdo. A pessoa passa a conhecer o caráter do Senhor e recebe fé. Aqui é importante o seguinte, essa meditação e buscar a Deus com a palavra é o seguinte, o que acontece? Você passa a ter um caráter e uma estrutura muito mais sólida daqueles que não buscam ter essa intimidade, não buscam ter essa meditação na palavra. Você cresce um crente mais maduro, um crente mais estruturado, um crente mais firmado na palavra. Então a meditação da palavra é fundamental. Aí você estruturando dessa forma, você não é levado por qualquer vento que venha por aí, porque você tem base, você tem estrutura. Então, vindo os ventos, o que vier, você não vai ser levado diante disso, porque você está firmado, você tem essa base. Então, a meditação da palavra para a vida de você, jovem, olha, é fundamental. Você precisa meditar na palavra, você precisa ter um momento de meditação na palavra com oração. Isso é fundamental para a sua vida. Se você não tem isso na sua vida, se você não busca esse momento de intimidade com Deus e meditação na palavra, você vai estar muito frágil diante das situações e tribulações que podem vir contra a sua vida. É bem propenso para quando isso vier a acontecer na sua vida, você ser levado, devido a você não ter uma estrutura, não ter uma bagagem necessária para quando esse momento acontecer. Então medite, busque a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte que sacia a nossa sede. Ela traz esperança aos nossos corações.
Você tem bebido dessa fonte? Você tem bebido dessa fonte, que é a palavra de Deus. Ela é a água que alimenta a nossa alma, que sacia a nossa sede, né? E, e é o alimento que sacia, né? A nossa alma. Como é que tá? Você tem realmente nutrido a sua alma com a palavra de Deus, ou você está fazendo aí um jejum constante, né? Observe, fica atento a esse ponto. Nós temos inúmeros homens de Deus no decorrer do tempo que tiveram intimidade com Deus e buscaram na palavra de Deus as suas bases. Vemos, por exemplo, tem um livro chamado Heróis da Fé, muito importante, quem puder adquirir, ele é importante. Ele nos diz assim que Jerônimo Savonarola alimentava continuamente a sua alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas, enquanto meditava nas Escrituras. Martim Lutero, o grande reformador, está escrito que aconselhava que ninguém se afastasse da Bíblia, sequer por um momento. Caso contrário, tudo estaria perdido. John Wesley, também grande homem de Deus, explica que Bowers, escrevendo, explica que o poder de John Wesley, pelo fato de ele ser assim um grande homem de Deus no decorrer do tempo, foi porque ele usava a Bíblia. A Bíblia era seu livro. Ele utilizava a Bíblia como referência para tudo na vida dele. Então, deu um grande exemplo na história, um grande homem de Deus também. E por aí temos outros grandes nomes de homens de Deus no decorrer da história que deixaram a sua marca por utilizarem a palavra de Deus e oração, tinham uma comunhão com o Senhor e trouxe para eles grandes resultados e Deus abençoou grandemente. Sobre o ponto 3 aqui, nos diz o seguinte: a sós com Deus na oração. Olha, importante, importantíssimo. Essa lição ela é muito importante para a nossa vida. E muito mais se você colocar em prática tudo isso que está contido nela. Pode ter certeza que a sua vida vai ter um salto enorme. Embora Daniel fosse um homem com um cargo político importante, não negligenciava a sua vida de oração. Olha que ponto importante. Daniel, no tempo em que ele viveu, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele pela misericórdia de Deus e pela sua intimidade que ele buscava ter com Deus, Deus o levou ele a patamares bem enormes, vamos dizer assim. Ele era um funcionário público do mais alto escalão da época. Eles estavam dentro do palácio do rei. Se a gente pudesse comparar isso, trazendo para os nossos dias hoje, ele estaria hoje do lado do presidente, vamos dizer assim. Ele seria assim, dessa forma, traduzindo para os nossos dias hoje. Então ele estava na elite do tempo que Deus concedeu que ele chegasse. Mas um dos segredos de Daniel para poder chegar até esse ponto e se manter firme diante de uma terra onde ele não conhecia, língua diferente, a idolatria é muito grande, foi o que? Foi a oração. A Bíblia diz que ele 3 vezes ao dia orava ao Senhor. E segundo alguns estudiosos dizem que essa fala de 3 vezes ao dia, isso tinha no mínimo 1 hora cada momento. Então ele orava pelo menos 3 horas por dia. Então vemos só o momento que ele dedicava a buscar o Senhor, o momento que ele dedicava a buscar a Deus. Isso ele sendo um homem renomado, de grande conhecimento, tinha o seu cargo, tinha a sua função pública. Isso traz isso para nós hoje. Você, talvez no seu cargo, você com suas atividades, não negligencie a oração, não deixe
de orar, de buscar ao Senhor, mesmo diante das suas atividades. Eu trabalho muito, eu quase não tenho tempo. Você precisa deixar um momento, você precisa deixar um tempo para buscar a Deus. Os momentos a sós com Deus em oração foram os responsáveis pela perseverança na vida de Daniel e seus amigos na corte babilônica. Então isso aí foi a base fundamental de eles permanecer, e também será a base fundamental para você permanecer na vida, para você vencer, para você chegar até o final. Nós vemos aqui que a oração, a vida do crente, ela é um alimento, ela traz mais sede. Quando você dedica a buscar a Deus, isso traz para você mais vontade ainda de estar perto de Deus. Quando você tira aquele momento de oração com o Senhor, você para tudo e esquece do resto. Tira aquele momento e busca e esquece das outras coisas. Pare e medite simplesmente naquele momento. Procure o seu ambiente. Jesus disse no seu evangelho que era para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e o seu pai em secreto vai te ver. Eu não sei qual que é o quarto da sua oração. Talvez pode ser até mesmo o seu quarto. Talvez pode ser na igreja. Talvez pode ser no monte, eu não sei. Mas cada um de nós temos o nosso quarto de oração, o nosso local de oração. Então, se você ainda não tem esse local de oração, de intimidade com o Senhor, procure estabelecer ele na sua vida. E você vai ver o quanto será fundamental para a sua vida. Na nossa lição tem aqui o pense e o ponto importante. É interessante as colocações que são trazidas aqui. Qual a importância de passarmos um tempo a sós com o Senhor? É necessário buscar a Deus em oração diariamente? Aí o ponto importante vem nos respondendo. É necessário buscar a Deus incessantemente em oração todos os dias. Desprezar a intimidade com o Criador é perder tempo. Então, veja só, a gente não está buscando intimidade, buscando estar a sós com Deus, nós estamos aí perdendo tempo. Então, é importante isso. O ponto 2. O tempo dos tempos. Um convite. O Senhor em toda a Bíblia convida seu povo continuamente para viver momentos de comunhão, para estar a sós com Deus. Nós vemos no decorrer, desde o início, desde o tempo em quando Deus criou o homem, Deus já chama o homem a buscar a ter intimidade com Ele. Deus, ele tem a Santíssima Trindade. Deus, ele não precisa de nós, ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele tem a Santíssima Trindade. É nós que necessitamos, nós que precisamos. Então, Deus, ele conhece, sabe essa necessidade que nós temos de estar em comunhão com Ele. Então, por isso que Ele nos traz, no decorrer de toda a Bíblia, ela nos traz, nos remete a isso, a gente buscar a ter intimidade com Deus e buscar a estar a sós com Deus. Isso aconteceu com Adão lá no início, que sempre na virada do dia Deus vinha e conversava com Adão, né? Então isso era um momento de intimidade, momento de comunhão com Deus. Isso no decorrer de toda a história bíblica, e isso está contido na vida de Abraão. Abraão foi levado a ter contato mais íntimo com o Senhor. Davi também tinha momentos de oração, que chegou até um momento de intimidade e comunhão com Ele, que lá no Salmo 27, versículo 8, ele diz que ele quer morar na casa de Deus, né? Que ele queria morar lá dentro, porque a intimidade, a comunhão com Ele chegou num ponto maravilhoso que ele não queria mais sair de lá. Jeremias também teve comunhão, intimidade com Deus, e tantos outros nomes no decorrer da história. Então esse é o convite de Deus para a nossa vida. A gente buscar e ter intimidade com o Senhor, de a gente estar próximo do Senhor. Não podemos negligenciar esse convite de maneira nenhuma. Hoje, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, temos novamente o acesso garantido ao Pai. Então,
que venhamos ouvir sua voz e nos achegar a ele em oração. Como eu já havia dito anteriormente, né, hoje nós temos o livre acesso, o véu já foi rasgado, não dependemos mais de sacerdote, não dependemos mais de sacrifício algum. O maior e grande sacrifício já foi realizado por todos nós, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, por esse grande sacrifício, nós temos acesso ao Pai. Então, não negligencie esse ponto. Vamos aqui para o 2. Uma necessidade. O sumo sacerdote tinha a obrigação de estar a sós com Deus, em favor de si e do povo, uma vez ao ano, como nós havíamos comentado, né? E temos aqui uma exceção interessante, Moisés. Moisés, ele, diferentemente do sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo constantemente. Deus conversava com Moisés no lugar mais sagrado e frequentemente. Eles eram amigos íntimos, olha que importante. Grande privilégio de Moisés em um tempo diferente do nosso, pois o véu ainda não havia se rasgado. Estar a sós com Deus é mais do que uma obrigação religiosa. É uma necessidade da nossa alma. Então isso aí é uma necessidade. Nós temos essa necessidade de buscar o Senhor, de estar próximo. Quem já não sentiu isso? Você está em determinado momento de intimidade buscando a Deus e de repente você, nossa, eu estou com saudade do céu, eu estou com saudade de estar perto de Deus. O que é isso? Isso é uma necessidade que Deus, desde o início, Ele colocou dentro do ser humano. Então isso está dentro do ser humano. Então todo ser humano ele tem essa necessidade, por mesmo que muitos negligenciem isso dizendo que não tem, mas lá no íntimo, lá no profundo, lá no íntimo dele, ele sente as pessoas que não conhecem a Cristo, ele sente um vazio. Isso eles tentam preencher esse vazio de toda e de qualquer forma, mas sabemos que somente Jesus que preenche esse vazio, não existe outra coisa que vai preencher. Então é uma necessidade para a vida de todo cristão de buscar estar próximo do Senhor. Um deleite, aqui o subponto 3 do ponto 2, é um deleite. O que seria deleite? Seria o que? Satisfação, é uma satisfação, é um sentimento aprazível. Aqueles que passam um tempo a sós com Deus em adoração e oração têm o privilégio de se deleitar com a sua presença. Muitos só querem os presentes do Pai e não mais a sua presença. Nós estamos observando isso nos nossos dias hoje. Muitas pessoas só querem simplesmente saber das bênçãos, querem simplesmente saber de o que eu vou receber. Vai para a igreja, vai para a oração, ele já tem lá a sua lista de pedidos. Simplesmente chega e dobra o seu joelho, vai para a igreja já pensando em pedir, em buscar, tá? Mas não é simplesmente isso. Deus não quer que a gente simplesmente seja isso, porque como nós vemos no Evangelho, o Senhor já conhece, sabe todas as nossas necessidades, Ele conhece. Nós precisamos buscar, sem dúvida, mas ela não pode ser a prioridade de nós buscarmos ao Senhor, de buscar ter intimidade. Tem um momento certo para nós fazermos o nosso pedido. Antes de chegar nesse momento, nós precisamos adorar ao Senhor, buscar estar perto de Deus, buscar ter intimidade com Ele. Depois nós vamos realizar os pedidos, aquilo que nós estamos precisando. Se nós podemos olhar a oração do Pai Nosso na Bíblia, nós podemos observar que ela não começa pedindo. Aquela oração é um modelo. Muitos tomam ela como uma oração de realizar, mas eu utilizo essa oração simplesmente como modelo. Jesus estava dando um modelo para os seus discípulos de oração. E dentro deste modelo nós observamos pontos que precisam conter na nossa oração. Buscar a Deus começa com adoração, começa dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeiramente, adorar a Deus e buscar a vontade do Senhor. E isso nós podemos observar que o pedir
vem um pouquinho mais para trás. Então, primeiro começa com adoração, buscar ao Senhor, buscar a sua vontade. Depois nós passamos para os pedidos. Acho interessante o seguinte: a criança, quando os pais chegam de viagem, corre para abrir logo as malas, pois sabe que vão encontrar presentes. Outras, embora gostem de receber presentes, sentem felizes com a presença dos pais. Muitos crentes estão agindo como meninos, que esperam somente pelas dádivas do Pai, mas não se alegram com a presença dele. Enquanto a presença de Deus não for um deleite, ou seja, uma satisfação para nós, haverá uma grande falha no nosso relacionamento com ele. E como na igreja está cheio de menino, hein? Só quer saber de vir buscar, de pedir e mais, e eu quero isso, quero aquilo. Tá, e como é que fica a sua comunhão, a sua intimidade com Deus nessa história? Você só quer pedir. E o que acontece muitas vezes? As pessoas elas buscam tanto alguma coisa de Deus e Deus concede para ele e dá aquilo que ele estava pedindo. Quando ele recebe, quando ele busca, simplesmente ele esquece de Deus. Por quê? Por que isso acontece? Porque a pessoa ela não tinha prazer de estar na presença de Deus, ela não tinha prazer na comunhão com Deus, simplesmente ela queria algo, ela não queria o Salvador, ela não queria Deus com a sua intimidade com Deus, ela simplesmente queria algo. E muitas vezes elas acabam até saindo da igreja, né? Em muitos casos, né? Mas Deus nos está chamando para a gente ter intimidade, para a gente buscar ao Senhor. Deus está chamando você para você ter intimidade, para você buscar ao Senhor. O nosso ponto, nosso pense da lição, ele nos diz o seguinte: por que Deus quer um relacionamento com o homem? Ele necessita dele? Deus não precisa do homem para ter comunhão. Ele já desfruta da comunhão da Trindade. Porém, sabe que precisamos dele. Nós precisamos dele. E por isso chama-nos à intimidade. Estar a sós com o Senhor, portanto, mais que uma necessidade, deve se constituir em um prazer. Pois, enquanto essa circunstância não for uma realidade para nós discípulos, como eu já havia dito antes, existe uma falha, existe algo no nosso relacionamento com Deus que não está bem. Então vamos observar isso. O ponto 3 aqui para a gente fechar o nosso estudo de hoje, o valor de estar a sós com Deus. Tempo de comunhão. Então é um valor inestimável o tempo de você estar a sós com Deus. Não tem preço que pague isso. O preço maior, não tem como se calcular em dinheiro. O grande preço foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse foi o grande preço pago por esse momento. Tempo de comunhão. Jesus tinha prazer de estar a sós com Deus. E você tem prazer de estar a sós com Deus? Ou você está tendo mais prazer de estar com seus amigos? Você está tendo mais prazer de estar com o seu computador, com as mídias sociais, com os seus jogos? O que será que está tendo mais prazer na sua vida, hein? Como é que tá? Dá uma observada, dá uma analisada aí. Você está tendo prazer de estar a sós com Deus? Será que a gente está tendo esse prazer ou hoje a gente está muito ocupado e não está dando tempo para a gente buscar estar a sós com Deus e sentir prazer, de ter esse prazer e sentir essa necessidade que eu preciso estar com Deus? Em João capítulo 11, 42, Jesus declarou que o Pai o escutava sempre. Quem tem comunhão e intimidade com Deus tem as suas orações ouvidas e respondidas. Isso aí não há dúvida. Isso aí não há dúvida alguma. De quem tem intimidade e comunhão com Deus, as suas orações vão ser atendidas, sem dúvida. Muitos já não separam tempo para meditar nas escrituras sagradas e para ter um período dedicado a ouvir a voz de Deus. Outros buscam o Pai apenas para pedir, como se o Senhor fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que atende todos os nossos caprichos. A busca pela comunhão deve ser sem interesse. Quando amamos uma pessoa, queremos estar em sua companhia. Assim é com o Senhor.
Nosso amor por Ele deve nos impulsionar a buscá-lo cada dia mais. Então é interessante isso aqui. Quando você gosta de uma pessoa, você quer sempre estar perto dela, né? Você não vê a hora do momento de você chegar e estar com ela, de você conversar com ela, de ter aquele momento, né? Aquela intimidade, aquela comunhão, né? Com ela. Então, da mesma forma, deve ser a nossa vida com Deus. Nós precisamos ter isso também. Se a gente não tem isso, se a gente não sente essa necessidade, existe algo muito errado na nossa vida, nossa comunhão com Deus está com problema. Nós precisamos observar isso. Nós precisamos meditar, nós precisamos estar analisando o que de fato está errado na nossa vida. Vamos aqui para o subponto 2. Tempo de entrega. No Getsemane, Jesus revelou a sua dor e agonia. Mas ele também entregou a sua vontade, o seu coração ao Pai. Os momentos de oração, além de nos aproximar do Pai, também são como uma terapia, pois podemos, como Jesus fez no Getsemane, falar com Deus a respeito da nossa dor, angústias e medos. Então, a gente buscando essa intimidade, comunhão com Deus, a gente realiza uma entrega, a gente entrega nossos sonhos, nossos ideais, nossos propósitos, nossa vontade. E o que acontece? Nós vivemos muito mais tranquilo, nós vivemos mais tranquilos, com mais intimidade, mais sossegado. É interessante a passagem de Pedro lá em Atos, quando ele estava preso, junto com os soldados. A Bíblia diz que tinha um soldado de um lado, outro do outro. Acredito que eles estavam de fato amarrados em Pedro. E a Bíblia é categórica em dizer que a igreja realizava oração continuamente por ele. Eu fico observando que Pedro estava dormindo naquele momento, quando o anjo vem e entra na prisão para libertá-lo. Eu comecei a imaginar a cena comigo. Imagine você dentro da prisão com um soldado amarrado de você de um lado ao outro e você dormindo, tranquilo, porque a gente observa que o anjo teve que tocar em Pedro para ele despertar, porque ele estava realmente dormindo mesmo, estava dormindo. E o que é isso? O que é isso? É entrega na mão de Deus. Isso aí é comunhão com Ele, sabendo que a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos estavam na mão de Deus. Então ele estava tranquilo com o que fosse acontecer, porque ele saberia o quê? Que seria a vontade de Deus. Então, da mesma forma, deve ser nós. Nós precisamos ser assim, entregar a nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, entregar tudo na mão de Deus. Mesmo que muitas vezes seja difícil, mas como é que a gente consegue tornar isso mais fácil para a nossa vida? Intimidade, comunhão com Deus, isso que nós estávamos comentando nessa lição. Entregar a nossa vida, entregar os nossos sonhos, nossos planos, através da comunhão com o Senhor. Oração, meditação na palavra, entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Sabemos que o Senhor, quando nós fazemos isso, Ele está pronto para nos ouvir e nos atender. E pode ter certeza que Ele vai contemplar todas as suas lágrimas, os seus gemidos, aquilo que você está sentindo. E nós vamos ter, o que nós temos com isso depois de quando nós fazemos isso? Nós temos aqui o subponto 3 para finalizar, que é um tempo de consolação. Quando esteve na prensa de azeite no Getsemane, Jesus declarou sua dor, mas ali também ele foi confortado por um anjo. O lugar em que oramos e buscamos ter intimidade com Deus é por excelência um lugar de consolo. Sem dúvida, eu tenho meu local de consolo. Eu tenho meu local de oração, de buscar intimidade com Deus. Eu sei que às vezes diante das dificuldades, das tribulações que a gente passa, eu venho lá e vou lá pro meu localzinho, meu local a sós com Deus, e venho e me jogo ali na presença de Deus. E vamos dizer assim, eu desabafo com Deus. Isso mesmo, com Deus você pode desabafar sem ter medo, pode falar à vontade,
sem ter medo. E quando eu saio de lá, nossa, eu saio renovado, nossa, sai sentindo, você chega nesse local como sentindo o tamanhozinho de uma formiguinha, pequenininha, e tanta pressão, dificuldade, tribulação, mas não é quando você levanta da oração, você se sente um gigante na presença de Deus. Assim é você buscar essa intimidade e ter essa comunhão com o Senhor. Então, busque procurar isso. Por que Cristo precisava orar? Ele não fazia parte da Trindade Divina? Jesus, enquanto homem, precisava orar. Por isso buscou o Pai diariamente em oração. E também ensinou seus discípulos a orar. Então ele foi um grande exemplo de buscar a Deus e de buscar a intimidade. Estar a sós com o Pai revela nosso interesse em ter intimidade, conhecimento e amizade com Ele. Ter um tempo exclusivo para Deus é importante, pois é através dele que vivemos, nos movemos e existimos. Cabe a nós, dia após dia, entrar em um lugar reservado e só sair de lá depois de desfrutar de momentos de comunhão, entrega e consolação com o Pai. É isso que Deus quer para a sua vida. Então, procure buscar ao Senhor, procure colocar em prática isso que você aprendeu aqui através dessa lição e que Deus venha abençoar grandemente, constantemente a sua vida. Vamos buscar em ter um compromisso com o Senhor, buscar intimidade, mesmo diante desse mundo atarefado, desse mundo corrido que nós estamos vivendo, em que praticamente ninguém tem tempo, praticamente ninguém tem tempo para tirar um momento de oração, mas nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. E realize isso, guarde essas palavras no seu coração, que Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Espero que esse comentário da lição possa te ajudar, possa estar abençoando a sua vida. Vai perdoando por algum erro, não tenho muita experiência nesse ponto ainda, mas procura me colocar nas mãos de Deus para ser usado conforme Ele quer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te dando graça e até uma próxima oportunidade.